Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir o nosso programa de qualquer lugar do mundo pela internet, acessando www.boasnovas.tv. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu Android, para o seu iPhone. Se você não tiver, ora para Deus te dar um de Dia das Mães agora, irmão. Você pode... Baixa lá, você vai converter o seu celular. Só toca aquelas musiquinhas, quando tocarem, tiver o aplicativo da Boas Novas, vai falar em línguas estranhas. Já aconteceu isso antes, fizeram até um dub smash disso. Hoje vai ser muito bom, porque nós vamos dar continuidade na nossa série de grandes parcerias da Bíblia. Já falamos sobre várias parcerias aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre Paulo. Em suas viagens, ele sempre ia acompanhado, chamava uma pessoa para lhe auxiliar. Em alguns momentos também ele teve desentendimentos. Nós vamos tratar um pouco sobre isso também. Quando nós temos desentendimento no caminhar com uma pessoa de ministério, como tratar e lidar com situações assim. Vamos também entender o que Paulo conseguiu fazer porque ele estava acompanhado. A Bíblia, ela é muito clara quanto a o homem estar solitário ou não. Desde o início, quando Deus criou Adão, estava tudo lindo, mas ele falou, não é bom que o homem esteja só. Só que isso não se limita apenas à questão conjugal ou de matrimônio. É a questão também de relacionamento e de ministério. A Bíblia, em várias situações, fala que ficar solitário não é bom, que é melhor, a paga do trabalho é melhor quando você tem um companheiro. É sobre isso que nós vamos tentar abordar hoje aqui no Antenados na Geral, falar sobre Paulo e suas parcerias nas viagens missionárias. Para debater um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande. Bruno Fernandes, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É sempre uma alegria estar cooperando aqui com Antenados. A gente sempre aprende muita coisa, sempre sai muito edificado, edifica muitos telespectadores que estão do outro lado. Eu tenho certeza que esse assunto é um assunto de muita importância, porque Deus criou o homem para ser um ser relacional, para se relacionar. Quando Deus criou o homem, Deus viu que o homem estava só e disse, não é bom que o homem esteja só. E eu acredito que o debate hoje vai esclarecer muita coisa acerca de relacionamento, de parceria, de amizade, a diferença entre um colega e um amigo. Então, eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Mandar um abraço pro pessoal lá do Facebook, das redes sociais, lá da nossa igreja, Assembleia de Deus em Campo Grande. Um abraço pro meu pastor presidente, Daniel Fonseca Malafaia. Tem que mandar um abraço pro homem, é verdade. Senão a parceria acaba na hora, meu amigo. Eu também recebo ele, que é pastor auxiliar da igreja Assembleia de Deus, Casa e Família, em Volta Redonda. Maxwell Reich, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom estar aqui de novo, André. Participar desse debate que eu vim aqui para aprender. Quero aprender bastante hoje aqui, sair daqui. Dizem que cada vez menos pastores, e principalmente o ministério, não estão confiando em pessoas do lado. É difícil até fazer, transições, fazer renovação na igreja, porque parece que existe, não sei se briga de ego, desentendimento. Hoje está, ainda mais com internet, televisão, os desentendimentos eles ficam, plurais, ficam disseminados, todo mundo sabe. Então acho que isso realmente está cada vez mais pastores estão confiando menos em pessoas de ministério. Acho que está faltando a gente olhar mais para o Paulo, né? Esse Paulo que a gente vai falar hoje, dessa ideia de viagem, né? Porque a vida é uma viagem. Começa em Jerusalém e termina na Nova Jerusalém. Se tem alguém que é o rei de relacionamento, de mostrar isso pra gente, é Paulo. Um camarada que tem parceria e todas as parcerias dele são sucesso. Acho que vai ser muito bom pensar nisso. Ele sabe quando começar e sabe quando parar também. Isso é interessante também. Ele vai lidar quando... E quando não bate, André? Quando não dá certo. Maturidade. E aí, como é que a gente trata um desentendimento? Vamos ver o que Paulo fazia. Também debato isso com ele, que é pastor da International Church Shalom. Estou falando de Anderson Santos, Anderson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, estar aqui. Essa é uma temática que tem que ser abordada, já que já vivemos um tempo onde o que tem faltado são alianças, né? E essas quebras de alianças também é um assunto pertinente. De que ponto pode ser feita, como ser feita, baseado em quê? Se em ego ou se em propósito. Eu acho que isso vai ser bacana de falar e eu gostaria muito de aprender ainda mais com esses célebres de Deus aqui. Obrigado, pastor. Também recebo ele, que é pastor, escritor, professor de Novo Testamento e apresentador do programa Que a Bíblia Diz, pastor Ailton Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, André, mais uma vez. Tenho certeza que o telespectador vai ser abençoado. E parceria é algo fundamental na nossa vida. É a maneira principal para o crescimento cristão. Então, por certo, Deus vai abençoar você e você vai ser edificado com o esclarecimento, com a palavra de Deus aqui. Paulo, como já falou aqui, os pastores aqui, ele foi alguém excepcional nessa área dos relacionamentos. Então, vai ser muito bom. E eu quero avisar você aí, que sempre está interagindo comigo, continue aí
mandando suas perguntas. Estamos juntos em Cristo, por Cristo, para a glória de Deus. Obrigado. Olha, você já pode participar, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu iniciar esse programa até falando um pouquinho demais, porque eu acho que é interessante eu colocar um ponto de como eu vejo parcerias. Claro que a gente vai chegar em Paulo também nisso, mas como eu vejo, talvez nos tempos de hoje, a influência disso tudo, e claro que Paulo passa por essa influência. A história conta que eu sou assembleiano, e isso tem na história da Assembleia de Deus, que 2 missionários suecos vieram para o Brasil para falar do amor de Deus, da experiência que eles tiveram com o pentecostalismo lá fora. E a partir dessa dupla, Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 jovens suecos, iniciou talvez o maior movimento pentecostal que esse mundo já viu. Essa é a grande verdade no Brasil, por ser um país com proporções continentais, tem muitos assembleianos e pentecostais aqui. E é interessante que lá eu vejo muito o que acontecia com Paulo. Lá era uma sinergia de parceria muito bonita e grande. Daniel Berg não tinha um entendimento muito bom, era um brucutão, matuto, não aprendia fácil, ia trabalhar no porto descarregando navio, enquanto Gunnar Wingren, que era um pouco mais inteligente, mais frágil de saúde, ficava estudando. Então ele pagava os estudos e ensinamentos de Gunnar Wingren para que Gunnar Wingren aprendesse a língua e, de alguma forma Gunnar Wingren foi a ponta de lança, o mais conhecido, quem foi pastor. Daniel Berg nunca se tornou pastor de igreja nenhuma, nunca foi consagrado a pastor, sempre ajudante, e é muito bonito. Só que a história, ela monta e ela se configura de uma maneira que nós entendemos Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 pessoas fundadores. Raramente nos dias de hoje nós conseguimos ver igrejas, deixa eu já iniciar nessa coisa, onde você vê 2 nomes sendo levantados como um ajudante. Por exemplo, hoje nós temos muito o nome de um líder que ele fundou a igreja, mas quando você vai na história, você vai ver vários ranços de outros relacionamentos que o ajudaram a chegar ali, que nunca foram lembrados e nunca são nem citados por ele. Muitas vezes são até colocados de lado para que ele esteja apenas com um holofote em cima de si próprio. Claro que tem muitas exceções disso, mas quando eu pego muitas igrejas neopentecostais, deixa eu começar um pouco nisso, eu vejo muito briga entre os líderes, porque certa vez um saiu do outro. Vocês já perceberam isso? Um começou dessa igreja, ele fundou uma igreja grande, saiu dessa igreja e fundou outra, e parece que eles entre si têm algum tipo de briguinha por alguma coisa mais resolvida no momento de companheirismo, imagino eu. Como é que vocês olham situações desse tipo, onde líderes procuram holofote sozinhos, talvez contrário até Paulo? Paulo, quando vai viajar, ele queria sempre levar alguém para não... Na verdade, a história, para quem estuda bem, acho que o pastor pode explicar para a gente, Paulo e Barnabé, talvez a primeira viagem, Barnabé que era o cara que ia de frente, Paulo era o ajudante, ele não estava nem de frente, embora hoje ele seja mais conhecido por causa das outras viagens. Como é que vocês enxergam essas situações de líderes que não honram, não são gratos, talvez, de onde eles começaram? Hoje tem muitos líderes altos que, quando ele fala de onde eu vim, o cara não menciona McAllister, não menciona que veio do nada, não lembra, não teve parceiro. Tipo Adão, né? Já nasceu grande. Como é que vocês enxergam esse tipo de situação? Primeiro a gente tem que observar a configuração cultural do momento que Paulo viveu, que é totalmente diferente da configuração que nós temos hoje no Brasil. Porque Paulo levava sempre alguém, porque primeiro as viagens dele, ele era apóstolo, mas ele não era líder de uma mega igreja, ele não tinha helicóptero, nada contra alguém que tenha para o facilitar no serviço do reino. Mas ele começou com Paulo, o pessoal que tem helicóptero começou com Paulo, na rua. Então, o que eu quero dizer é que Paulo, ele ia e levava alguém para sofrer junto com ele. Era companheiro de sofrimento. A gente vê que Paulo não estava sozinho na prisão, ele estava com Silas, apanhou junto com Silas. Em suma, Silas apanhou por causa de Paulo, porque quem repreendeu o demônio da mulher foi Paulo, quem arrumou o tumulto, supostamente dito, foi Paulo, e ele entrou junto para apanhar. Então, primeiro, aquela configuração era totalmente diferente da configuração que nós temos hoje. Então, infelizmente, alguns líderes se autoafirmam tentando excluir o seu passado, que mostra de que origem eles vieram. Infelizmente, alguns líderes se autoafirmam, tolindo completamente a liderança dos liderados, porque a gente percebe que tem líder que ele tem que ser o cara. Ele tem que ser o cara e ele vai tolindo. É tipo aquela história que a Bíblia diz em Juízes, de um rei que ele cortava os dedos polegares, Adoni-Bezeque, dos reis que estavam abaixo dele, para diminuir o poder de liderança, diminuir o poder de ataque, diminuir o poder em um campo de batalha. Então, infelizmente, alguns líderes, não são todos, obviamente, tem essa maneira de pensar, de agir, de fazer. E a configuração hoje é diferente, né? Hoje em dia,
pelo menos aqui no Brasil, nenhum apóstolo apanha por pregar a palavra. Nenhum apóstolo vai preso, toma uma surra de 40 menos 1 chicotadas por pregar a palavra. Então, eu acredito que a carnalidade da igreja brasileira está levando a muitas coisas desse tipo. Porque isso é um sintoma da carnalidade de um líder. Querer o holofote para ele. Eu acredito que tem líderes, e eu já vi líderes que não dizem uma palavra, mas no chegar, não é aquele negócio maquinado, tem que levantar, não, mas no chegar, todo mundo percebe que ele chegou. Todo mundo percebe que ele está no ambiente. Todo mundo presta um sinal de reverência. Não porque tem que fazer, senão vai perder a congregação, senão vai tomar uma chamada na frente de todo, mas por respeito. Então, eu acredito que alguns líderes, infelizmente, têm que fazer um caminho de volta aí e aprender liderança com Jesus. E Paulo foi alguém brilhante nesse aspecto, que, na minha opinião, teve alguns erros. Eu não sou o tipo de pregador e de pessoa que canonizo Paulo nem Pedro, porque se você fizer uma lista, tem vários erros. Eu vou começar a citar um aqui. Eu não achei na Bíblia, de repente alguns dos senhores acharam. Se acharam, eu estou errado. Mas eu não achei na Bíblia em nenhum momento Paulo agradecendo Barnabé. E Barnabé foi a pessoa que o introduziu no sistema e no circuito apostólico da época. Porque estava todo mundo rejeitando Paulo, com medo de Paulo, e Barnabé foi o mentor de Paulo, digamos assim, foi quem buscou Paulo, foi quem ensinou Paulo, foi quem apresentou em Jerusalém, foi a ponte. Então Paulo é alguém que é uma lição de relacionamento. Deus usou relacionamento para o introduzir, Deus usou relacionamento para que ele desse as primeiras caminhadas dele, e depois eu creio que foi até um propósito de Deus haver uma contenda entre ele e Barnabé, porque Deus provavelmente queria que o evangelho fosse pregado em Chipre, queria também que fosse pregado na Ásia Menor, se eu não me engano, que foi para onde ele foi. Então eu acredito que a configuração de hoje, como você deu uma pergunta aí, eu já dei uma volta no mundo e voltei. Eu já dei uma volta no mundo e voltei. Então eu acredito que Paulo tem muita coisa a ensinar, tem alguns erros, mas a configuração daquela época é diferente da de hoje. É por isso que a gente vê uma discrepância assim, e eu acho que os pastores podem... Eu tenho dificuldade de olhar hoje, talvez, assim, na configuração evangélica e ver parcerias. Sabe qual é o problema? Mesmo. Então, o problema é o seguinte, o Bruno falou muito bem, só que a questão é a seguinte, a questão não é nem a questão cultural não, Bruno. A verdade é a falta de cristianismo. A grande verdade é que eu costumo dizer lá na igreja, e onde prego o seguinte, está difícil encontrar hoje um verdadeiro cristão que sabe se relacionar. Muitas das vezes você vai se relacionar com o ímpio está agindo melhor do que o crente, porque está faltando o cristianismo. A Bíblia fala em Mateus 12, 25 o seguinte, olha, todo o reino dividido, toda a casa dividida, toda a cidade não subsistirá e será devastada. Então, no reino de Deus, as 4 operações matemáticas só funcionam no mundo dos homens. No reino de Deus só tem 2, é multiplicação e adição. Ou eu acrescento na sua vida, ou acrescento na dele, ou então eu saio fora do reino. Ou seja, ou é acrescentar, ou é multiplicar. E Paulo, ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso. Paulo não era um cara que ele veio para o evangelho, por exemplo, com objetivos pré-estabelecidos ou com pretensionismo. Não. Paulo vem para o evangelho porque ele cai do cavalo. Então, o problema todo, a grande verdade, é que muita gente tem que cair do cavalo. Quando o cara cai do cavalo, ele pede toda a pretensão, todo o pretensionismo, ele vê que ele não é nada, e aí então ele começa a entender a temática do evangelho. Então, o que acontece? Tem muitos líderes hoje que ainda não caíram do cavalo. E o cair do cavalo é um agir do Espírito Santo. Ele caiu do cavalo literalmente, e ao cair, então ele toma-se a ideia de que ele não tem, que ele não sabe fazer mais nada, e ele vai na casa de um cara desconhecido. Quem era aquele cara que olhou para ele? Quem era Ananias? Não era ninguém. Era um homem lá simples que estava orando, e Paulo chegou lá e foi o homem simples, humilde, que orou por ele, então, e as escamas caíram, ele foi baseado no Espírito Santo, e dali em diante Paulo continua. Então, André, a questão da parceria é uma questão de princípio. Eu acredito que tem pessoas não evangélicas que têm mais parceria do que muito crente. Ok? Porque a nossa sociedade, e aí eu vou concordar contigo nessa parte, hoje ela é totalmente materialista, consumista e humanista, mas é um humanismo totalmente distante da proposta de Jesus, não é humanitário, não é humanidade, é uma ideia assim, de tudo para mim, primeiro eu e depois mais ninguém. Então você citou aí Gurnaving e o outro Daniel Berg. Que ninguém lembra do Daniel. Então, que ninguém lembra. A grande questão é a seguinte, ninguém faz nada sozinho. E a gente está vivendo um tempo, eu venho falando isso com o pastor Guilherme, que está aqui, que veio comigo no carro, falando o seguinte, muita gente hoje tem negócio para tocar e não tem quem toque. E aí você pode falar, aí tem que encontrar alguém, e a dificuldade é encontrar alguém, amigão.
Alguém que você possa de fato confiar, alguém que você possa de fato contar, seja na igreja, seja no mundo empresarial, seja em todas as áreas da vida. Porque está faltando o quê? Cristianismo, Jesus, nascer de novo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero iniciar exatamente nisso. Está difícil encontrar um parceiro, um amigo de ministério, alguém para confiar, para abrir o coração e dizer as dificuldades? Essa é a dificuldade ou não? Eu conheço muitos pastores que têm amigos, outros também que tiveram problemas ao contar, ao falar, ao chamar para o ministério e dividir. Está difícil achar bons parceiros, talvez, como Paulo fez. E cada dia acho que ele ia não dar certo. Marcos vem, não quero, vou pegar o outro. E ele achava alguém. Está difícil hoje isso. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Antenados volta já já. Comunhão com